Elementos da comunicação. Vejamos agora alguns elementos da comunicação. O que são esses elementos da comunicação? São exatamente os elementos que dizem respeito a cada aspecto presente no fluxo comunicativo, desde o momento em que a mensagem ela é emitida, até quando esta mensagem ela é recebida e compreendida. É importante salientar que esses são elementos que estão presentes em qualquer tipo de comunicação, seja ela verbal ou não verbal. E pode sofrer alterações para adequarem-se ao contexto em que elas estão. Nós vamos ver, ao longo dessa aula, alguns elementos desta comunicação. O emissor, o receptor, a mensagem, o canal, o código, o contexto. Então, tudo isso faz parte dessas características, desses elementos da comunicação, e nós vamos acompanhar e entender nesta aula de hoje. No ato da comunicação, no ato comunicativo, é necessário que haja sempre um locutor, que também é chamado de emissor, um locutário, que também é o receptor, uma mensagem e um código. Na tirinha, temos a seguinte mensagem: José, corra para casa. Quem falou isso foi o emissor, que também é o locutor. José imediatamente ouviu, ele que é o locutário, também chamado de receptor, e ele entendeu a mensagem. Então, ao ouvir o que o emissor falou, José, que é o receptor, ele pensou, correr. E aí, o que foi que ele fez? Ele correu. Ele entendeu a mensagem do locutor e aí utilizou-se do código para realizar o que ele solicitou, o que ele pediu que ele fizesse, que seria correr. Na comunicação, vai ter sempre um locutor, que também é chamado de emissor ou de remetente. E ele é o elemento que emite, ou seja, que codifica a mensagem. O locutário, que também é o receptor ou o destinatário, ele recebe a mensagem, ele decodifica esta mensagem. A mensagem é exatamente o conteúdo transmitido pelo locutor. O código que será usado, o código aí é o conjunto de signos, de sinais, usados aí na transmissão e recepção da mensagem. Referente, quem é o referente aí? Referente é o assunto, a situação que envolve o emissor e o receptor e também o contexto linguístico utilizado. E o canal é o meio físico pelo qual está circulando aí a mensagem. Logo eu tenho, neste ato comunicativo, o locutor, que é este primeiro personagem, que ele também é emissor. Eu tenho aqui José, que é o locutário, que é o receptor. Uma mensagem, essa mensagem ela foi transmitida pelo locutor. E aí o código que foi esse conjunto de signos
signos de sinais usado na transmissão, ó, ele usou na transmissão e recepção da mensagem. De uma maneira mais clara, podemos assim dizer que os elementos da comunicação, eles são os componentes que fazem parte do processo de troca de informações entre pessoas. Eles são essenciais para que a comunicação seja eficiente e a mensagem seja transmitida de forma clara. Se estes elementos da comunicação, se eles não forem bem elaborados, a mensagem não será clara e o receptor, né, o locutário, o destinatário, ele não vai entender o que o locutário não vai entender o que este locutor, que também é emissor e remetente, não vai entender qual mensagem ele quer transmitir. É por isso que os elementos da comunicação, eles são componentes que fazem parte do processo de troca de informações entre as pessoas. E eles são muito essenciais. Vejamos aqui uma imagem que foi retirada de uma propaganda, onde aparece aí uma intencionalidade discursiva. Temos uma imagem de uma pessoa que está com o pé engessado. E aí, na imagem aparece a seguinte mensagem: parado no carnaval, basta o Brasil. Observando na imagem, é possível vermos que diz aí ao lado que acidentes no carnaval. Ou seja, por que é que o carnaval está parado para esta pessoa ou para algumas pessoas? Quando elas se encontram nesta situação de estarem enfermas, de estarem aí com algum problema que faz com que elas não brinquem, não participem do carnaval. Então, a intencionalidade são as intenções explícitas ou implícitas existentes aí nos textos. Vamos ver um exemplo de uma piada de Jô Soares, em 1992, que diz assim: por favor, me joga uma corda que eu estou me afogando. E, além disso, ainda quer se enforcar? Isso aqui é uma piada. O primeiro personagem, que aqui está na pessoa do locutor, ele pede que, por favor, o receptor, que é o locutário, jogue para ele uma corda porque ele está se afogando. E aí, o locutário, ele não entende a mensagem que esse emissor está passando para ele. E aí ele diz: e além disso, ainda quer se enforcar? Ou seja, na piada, este locutor, ao pedir uma corda, naturalmente ele deseja ser socorrido, prendendo-se a ela. Só que o interlocutor, entretanto, ele interpreta sua pergunta como se o locutor desejasse se enforcar. Então, o humor é extraído do fato de as personagens não levarem em conta um princípio básico das interações verbais, que é exatamente a intencionalidade discursiva que o texto, no caso, que a piada aí, ela apresenta. Os elementos da comunicação aí, eles não foram entendidos. Eles não foram entendidos. E aí a comunicação, ela acabou não sendo eficiente. A mensagem que queria ser transmitida, ela não foi. Vejamos algumas funções da linguagem. As funções da linguagem, elas são formas de utilização da linguagem segundo a intenção do falante. Então, elas são classificadas em 6 tipos: função referencial, função emotiva, função poética, função fática, função conativa e função metalinguística. Nós vamos entender cada uma delas,
porque cada uma delas aí desempenha um papel relacionado com os elementos presentes na comunicação. Na comunicação que existe entre o emissor, o receptor, a mensagem, o código, o canal e também aí o contexto. Assim, elas determinam o objetivo dos atos comunicativos. Então, embora haja uma função que predomine, vários tipos de linguagem podem estar presentes no mesmo texto. A função fática, por exemplo, ela estabelece uma relação de interação entre o emissor e o receptor do discurso, sendo usada no início, no meio e no fim das conversas. A função emotiva, ela caracteriza-se exatamente pela subjetividade, tendo aí como principal objetivo emocionar o leitor. A função referencial, ela caracteriza-se pela função de informar, de notificar, de referenciar, anunciar e indicar por meio da linguagem denotativa. Já a função conativa, o intuito principal dessa função é de convencer, persuadir e cativar o leitor, o interlocutor. A função poética, por sua vez, ela é focada na mensagem que será transmitida. Essa função, ela é característica dos textos poéticos. A função poética está sempre presente nos textos poéticos. Vamos ver cada uma dessas funções com alguns exemplos práticos para a gente entender melhor quais são os elementos dessa comunicação dentro de um determinado texto. Então, a função emotiva, que é a primeira, ou expressiva, ela ocorre aí quando o destaque é dado ao locutor ou emissor. Suas principais características são os verbos e pronomes em primeira pessoa do singular ou plural, eu ou nós, a presença comum do ponto de exclamação e de interjeições. Ela também apresenta a expressão de estados de alma do emissor, né, subjetividade e pessoalidade. Então, esta função emotiva é a forma de expressar sentimentos, opiniões, sensações sobre um assunto ou sobre uma pessoa. E ela também é conhecida como função expressiva. Quando no e-mail eu tenho o e-mail da mãe para os filhos, meus amores, tenho tantas saudades de vocês, mas não se preocupem. Em breve, a mamãe chega e vamos aproveitar o tempo perdido bem juntinhos. Sim, consegui adiantar a viagem em uma semana. Isso quer dizer que tenho muito trabalho hoje e amanhã. Quando chegar, quero encontrar essa casa em ordem. Combinado? Então, vejamos. Aqui, neste exemplo, eu trago a função emotiva. E nesta função, neste exemplo, é possível nós vermos a forma que está sendo expresso, os sentimentos, as opiniões, as sensações sobre um determinado assunto. No caso aqui, a mãe explicando aos filhos que ela vai passar mais tempo junto deles, mas que antes disso ela vai precisar adiantar. Ela conseguiu adiantar a viagem, mas ela vai ter mais trabalho para fazer nos 2 últimos dias. Agora eu tenho aqui a função conativa, que ela também é chamada de função apelativa. Essa função aqui é um tipo de linguagem que tem como objetivo persuadir, influenciar ou orientar o interlocutor.
Então, geralmente, ela está muito presente em textos de publicidade e propaganda. Ela é voltada para o locutário, né, para o receptor. Eu falo para alguém, a mensagem vai ser enviada a alguém. Esse alguém é você. Ele é usada aí, essa função é usada na publicidade e propagandas, em discursos políticos, em sermões religiosos, em livros de autoajuda, em horóscopo. Então, geralmente é o texto que vai aparecer, sendo voltado aí para você, para o receptor, para o locutário. Aqui eu tenho agora um exemplo desta função. É uma capa da revista Veja, que aparece uma boca com um batom escuro, e aí diz atração sexual. Assine Veja. Assine a revista Veja. Assine. Quem vai assinar? Você. Com 18% de desconto em 6 vezes sem juros. Então, aí eu tenho um exemplo desta função. A função agora cognitiva, que também é chamada de referencial, de denotativa ou informativa, é a função que ocorre quando o destaque é dado ao referente, ou seja, ao contexto, ao assunto. As principais características desse tipo de texto são objetividade, linguagem direta, precisa e denotativa, clareza nas ideias. Finalidade é traduzir a realidade tal como ela é. Existe aí a presença predominante em textos informativos, jornalísticos, textos didáticos, científicos, mapas, gráficos, legendas, recursos representativos. Então, em todos esses textos, eu encontro aí essa função cognitiva, que também é chamada de referencial, que é aquela que tem como objetivo informar ou, referenciar algo. Ela também pode ser conhecida, como eu já falei, como função denotativa ou informativa. Aqui eu tenho um exemplo que diz assim, de acordo com os dados facultados pela Polícia Militar, sobe para 12 o número de vítimas em estado grave após o confronto entre as equipes de futebol nesta quarta-feira, entre as quais 3 mulheres. Vejam que no exemplo eu trago aí uma informação objetiva, clara, que está informando algo de uma maneira muito precisa, bem objetiva. Já a função metalinguística, ela ocorre quando a linguagem utilizada na transmissão da mensagem coincide com o tema abordado por essa mesma mensagem. É o caso, por exemplo, de dicionários e livros de gramáticas. Esta função ela é caracterizada pelo uso da metalinguagem, ou seja, a linguagem que refere-se a ela mesma. Dessa forma, o emissor ele explica um código utilizando o próprio código. Por exemplo, um texto que descreva sobre a linguagem textual, um documentário cinematográfico que fala sobre a linguagem do cinema, a escrita de um livro que fala sobre o processo da escrita. Então, tudo isso aí representa essa função metalinguística.